tanto Itana quanto o Renato contando a história, e uma coisa me veio à mente e eu quero compartilhar com vocês. Não todos os lares aqui representados têm criança, mas uma boa parte temos crianças em casa, e muitas vezes nós somos tentados, além dos desafios que nós temos de implantar a Bíblia, os preceitos bíblicos dentro do nosso lar, nós temos o desafio também de trazer os nossos meninos à igreja. E você viu que eles vieram aqui, eles vieram com a família completa, e você viu como eles ficaram paradinhos que nem estátua aqui na frente, né? Gente, eles não ficam porque eles são crianças. Não use as suas crianças como desculpa para não vir à igreja, porque depois nós podemos responder e não vão ser elas que vão responder. Não use as crianças, não, eu não vou para a igreja porque meu menino, ele não fica muito quieto, ele não é um robô, e eu não consigo colar os pés dele com super bonder no chão, então eu não vou trazer, ou ele chora muito, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Não tragam, não façam isso. Tragam suas crianças e não usemos de desculpa, porque às vezes para a gente é confortável. Não, eu estou com meu menino pequeno, então eu não vou, ele não fica quieto. E nessa, nós vamos ensinando a ele que vir à igreja é algo esporádico, é quando der. Quando der eu vou, quando der eu faço, quando der eu oro, quando der eu participo. E vai ter um momento que a gente vai querer que ele mude de posicionamento, e muitas vezes não consegue porque você já ensinou o contrário. E fica muito difícil para uma criança você ensinar algo e fazer outro. Para ele é absurdo isso, para uma criança é absurdo. E realmente o é. Então, por mais que a gente sabe que nós temos os desafios, nós temos as conversas, o chamar no canto, né? Aquela pegada diferente num bracinho para dizer, olha, fique quieto, senão nós vamos conversar em casa. E com tudo mais, mas não usem dessa desculpa, como eu disse a você, às vezes não é maldade nossa como adultos, mas a gente às vezes, como se diz aqui no Nordeste, a gente se monta nisso para não vir à igreja. E eu não estou falando de ninguém, estou falando também de mim, porque eu tenho uma criança. Meu filho dorme cedo, meu filho dorme tarde, meu filho é isso, é aquilo. E às vezes a gente vai usando e são desculpas, e não passam de desculpas. E Deus, Ele fala com as crianças. Eu não sei se você acreditou no testemunho deles, porque eu acreditei, porque ele fala. Porque logo no início da Bíblia, nos primeiros livros da Bíblia, fala de um menino chamado Samuel. E enquanto o sacerdote, envolvido pelo pecado dos seus filhos, não escutava mais a voz de Deus, o único que escutou naquela nação foi um menino, uma criança, que escutou a voz de Deus. Um recado pesadíssimo que Deus tinha para dar para Eli, e foi dado através de uma criança. Então eu acredito. Então, que você possa atentar-se nisso. Quando vem à igreja, venha com seu filho, traga, faça questão. E a gente sabe que a gente tem criança, pede, eu quero ir para a igreja. Faça um esforce pelo seu filho, venha, porque Deus, Ele quer falar com você, mas também quer falar com sua criança. E Ele tem um jeito todo especial de falar, e Ele fala. Do mesmo jeito que Ele fala para a gente, Ele pode falar com a criança, e a criança entende. Não tire essa oportunidade do seu filho. Vamos abrir nossas Bíblias? Eu já disse 2 Reis, no capítulo 4, mas nós vamos ler, na verdade, o capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos, nós já estamos com o horário já chegando aqui, já no final do nosso culto. Tem alguns versículos aqui para a gente ler, nós não vamos ler a história toda, acredito que você conhece. E se você quiser relembrar em casa, faça esse exercício de casa e lê 2 Reis, capítulo 5. Essa história fala sobre Naamã. Naamã, ele era um oficial da Síria, dos assírios, e ele era herói de guerra. Ele era, talvez, depois do rei, o homem mais importante daquele reino. Mas ele tinha um problema, e eu quero ler com você. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra. Um versículo bonito. Ele era um homem honrado, ele fazia tudo aquilo pelo seu reino e pelo seu rei. Ele era um homem de conceito, e ele ainda tinha ajuda de quem para vencer as guerras?
de Deus. Perceba que tem dois senhores aí nesse versículo. Um com S minúsculo e um com S maiúsculo. O minúsculo, esse senhor estava falando do rei dele. E o maiúsculo, ele estava citando o próprio Deus. Naamã, ele era fiel ao seu senhor, ao seu rei, e tinha a ajuda do próprio Deus, muitas vezes sem saber, para vencer as suas guerras. Mas ele tinha um problema. As últimas duas palavras desse versículo na sua Bíblia, quais são? Porém, leproso. O que isso tem a ver com família? Todos nós temos uma lepra na nossa família, e essa se chama pecado. Mas além do pecado em si, ele se materializa em algumas coisas. E eu queria que enquanto você vai lendo os versículos aqui, que nós vamos ler aqui, para terminar, que você possa pensar quais são os pontos negativos que você precisa extirpar da sua família. Quais são as lepras que a sua família pode ter hoje, que elas precisam ser tiradas pelo sangue de Jesus Cristo. Naamã era muito bom, ele era um guerreiro, ele tinha a ajuda de Deus, mas ele tinha um defeito. E qual era o defeito que ele tinha? A doença, lepra. Se você não lembra, a lepra se acreditava que era, hoje se tem o nome de hanseníase, se acreditava que era contagiosa e naquela época não tinha cura. Um leproso, quando era diagnosticado, ele ia para uma casa de descanso, talvez nós chamaríamos assim, mas que se chamava leprosário. O que acontecia no leprosário? No leprosário não tinha médicos, não tinha enfermeiros, não tinha nada. Não tinha ninguém para cuidar deles. O leprosário era um lugar que o leproso ia e ele ficava lá até morrer. Você sabe muito bem o que a hanseníase faz. Ela vai se construindo na pele e depois ela vai para as outras camadas da pele até que tendões e membros do corpo começam a cair. Cartilagens, nariz, orelhas, dedos. Você já deve ter ouvido falar. Como não se tinha cura, eles eram levados para o leprosário e lá eles iam se desmontando literalmente até que um dia eles morriam. Aquele homem, ele era um herói de guerra, mas os dias dele estavam contados. E talvez ele ainda não tinha ido para um leprosário, porque ele era herói, ele ainda sentia força e ele era um homem muito amado pelo rei dele. E se você der uma olhada no contexto, aquele homem deve ter procurado todos os recursos possíveis e impossíveis para ficar bom. Como eu e você, na lepra que nós podemos ter na nossa família, coisas que nós precisamos consertar dentro da nossa casa, você já pode ter tentado ir para vários lugares para se fazer esses consertos, para se fazer essas mudanças e não conseguiu. Talvez eu e você estamos aqui hoje com um problema muito grande dentro da casa, debaixo dos nossos telhados. E você já deve ter tentado ir para vários lugares e você não conseguiu solução. Naamã passou por isso também. O de Naamã era uma doença física, era hanseníase, era lepra. Mas nós podemos ter problemas que talvez não se podem pegar como uma doença, mas que são tão nocivos quanto a lepra. E aí você sabe a história. A Síria tinha feito guerra com Israel, tinha invadido, tinha pegado algumas pessoas, principalmente eles pegavam os jovens nas guerras, né? Eles pegavam os jovens e tinha uma menina israelita que estava trabalhando de escrava na casa dele. E por algum motivo, essa menina se afeiçoou da família, eles se afeiçoaram dessa menina também, a ponto que, quando a doença começou a piorar, e aquele momento que você olha assim, e você diz assim, olha, daqui uns dias ele já não vai sair para a guerra, daqui uns dias ele não vai nem conseguir ver o rei, porque a doença é contagiosa, daqui uns dias ele vai ter que ir para um leprosário, daqui uns dias ele vai morrer. Aqueles momentos já estavam começando a chegar, e um dia a menina suspira na frente da sua senhora, esposa de Naamã, e diz assim, como eu queria que o meu senhor, e ele estava falando do Senhor, estava falando de Naamã, estivesse em Israel, porque lá tem um profeta, e com certeza o profeta curaria ele da sua doença. Olha que fé bonita. Naamã, como já tinha corrido atrás de tudo, talvez a última coisa que faltava era isso. Já tinha corrido atrás de médicos e tudo mais. Naamã, então, vai ao seu rei e diz o seguinte, olha, eu tenho uma escrava em casa e ela disse que em Israel
tem um homem que se ele fizer assim, sim, salabim, eu fico bom. Eu já corri atrás de tudo. Que tal eu ir lá? O rei doido para ter o seu herói de volta fez o quê? Pegou um papel, uma caneta, fez uma carta. Ao rei de Israel: estou mandando o meu comandante, o segundo do meu reino, para você curar ele. E mandou Naamã. Naamã foi com um monte de presentes, foi com um monte de joias, com um monte de dinheiro para dar de presente a quem ia fazer a cura, como muitas vezes nós achamos e caímos na besteira de achar que tudo na nossa vida se resolve com o quê? Com dinheiro. E foi. Carta na mão, presente na outra, montou na carruagem com seus homens e foi rumo a Israel. Chegou em Israel, você sabe o que aconteceu. Ele foi até o rei, porque a autoridade conversa com a autoridade. Então ele chega ao rei: rei, o meu rei lá da Síria mandou essa carta para você. Quando o rei de Israel abre a carta e diz o seguinte: olha, estou mandando um homem, ele está aqui e ele vai ser curado, e você que vai curar ele, se vira. Ele rasga suas vestes e diz assim: pronto, agora o que ele veio fazer aqui? Ele veio fazer isso, ele quer arrumar uma briga comigo, ele quer romper o acordo que eu tenho com ele. Então ele manda esse homem, eu não vou conseguir curar ele, e ele vai ter uma desculpa para começar outra guerra. Só que Eliseu soube disso, e Eliseu manda um recado para o rei: por que você está rasgando suas vestes à toa? Diga a ele que vem aqui. E você sabe o que aconteceu. Naamã vai, e quando Naamã chega, ele é recebido por Geazi, servo de Eliseu. E ele diz o seguinte: meu senhor mandou você ir tomar banho 7 vezes. Lá no Rio Jordão, aquele rio bem lamacento lá, bem na parte a mais feia, você vai. Naamã ficou irado. Naamã ficou assim, com muita raiva. Porque, como eu disse, a autoridade conversa com a autoridade. Ele foi conversar com o rei de Israel, e agora ele estava conversando com a autoridade espiritual. Então ele achou o quê? Que o rei, Eliseu ia chegar, ia estender o tapete vermelho. Muitas vezes, como nós achamos que nós devemos ser recebidos, e muitas vezes nós não recebemos as pessoas assim, mas nós queremos ser. Não, ele vai estender o tapete, ele vai se ajoelhar, ele vai me ver, ele vai conversar, ele vai me tocar, ele vai fazer isso e aquilo, e depois eu vou ficar curado. Ele vai, bate na porta de Eliseu, sai o empregado. E o empregado diz assim: ele mandou você ir tomar banho 7 vezes lá no rio. Gente, mergulho é uma forma bonita de dizer. O que Eliseu mandou foi ele tomar banho. E no rio sujo. Naamã ficou com muita raiva, e ele disse assim: será que eu não tenho água lá de onde eu vim? Eu preciso vir aqui para o cara mandar eu vir tomar banho? 7 vezes nesse rio sujo. Eu tenho tantos rios bonitos lá. Eu tenho um rio no meu quintal. Eu tenho que vir para cá. E ele decidiu ir embora. Vou voltar para casa. No caminho, os homens que estavam com Naamã disseram assim: Senhor, posso falar uma coisa? Pode. Se ele te pedisse, além desses presentes que você trouxe, todo o seu dinheiro, todas as suas riquezas, você daria? Aí ele: claro, eu posso conquistá-las de novo, daria. E por que não toma banho? Por que não vai tomar banho? Se você era capaz de dar todas as riquezas, por que não tomar banho? Toma banho. Vai tomar banho. É o simples, né? O banho. Ele mandou você tomar banho. Por que você não vai? Algumas lições para a nossa família. Naamã só foi atrás daquele profeta porque ele sabia que estava doente. Nós só vamos conseguir tirar a lepra das nossas casas, conseguir ajeitar ou consertar coisas que precisam ser consertadas, seguindo os princípios bíblicos da nossa casa, se você reconhecer que você tem um problema. Se Naamã, mesmo com lepra, achasse: não, isso aqui não é nada, isso aqui são manchas, meu avô também tinha elas, e ele ia morrer assim. Naamã sabia que estava doente, e ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Você está disposto a fazer qualquer coisa pela sua família? Você está disposto a fazer qualquer coisa para que a palavra de Deus seja de maneira verdadeira implementada dentro do seu lar? Você está disposto a qualquer coisa para que seus filhos sejam ensinados no caminho do Senhor? Você precisa estar disposto a fazer qualquer coisa. E o segredo de Naamã, mesmo sendo arrogante, na hora que o profeta mandou ele tomar banho,
o que salvou a vida dele foi porque ele reconheceu que estava doente. Você tem reconhecido? Eu tenho reconhecido as faltas que existem dentro do meu lar e do seu lar? As coisas que ainda faltam ser implementadas, as coisas que eu preciso fazer dentro da minha casa, coisas que eu preciso ensinar aos meus filhos, coisas que eu não preciso só pregar, mas eu preciso viver na minha casa. Você reconhece que você precisa? Se você reconhece, ou está disposto a reconhecer, você já está a um caminho da cura. Você precisa disso. Naamã foi atrás do profeta. A resposta não foi legal para ele. Como também quando nós vamos até a Bíblia e nós olhamos os princípios bíblicos, principalmente na questão da família, da criação dos filhos, talvez a gente veja coisas lá que a gente não se agrade. Porque não foi assim que você foi criado, não foi assim que a influência da internet está mandando você fazer. Fulano de tal faz assim, então eu quero fazer assim também. E às vezes a Bíblia dá caminhos totalmente contrários e diferentes. E talvez a gente sinta assim um pouco como Naamã, dizer assim, não vou fazer isso não. Não, isso não. Eu posso fazer mais, isso aí, não. Criar assim, ensinar, não. Essa responsabilidade é muita responsabilidade, não. Vou criar que nem batata. Vai aí, indo aí. Isso é muito mais fácil. Naamã não gostou da palavra do profeta. Como também nós podemos, a primeiro momento, não gostarmos quando a gente se depara com a Bíblia. Não é com o pregador nem com a igreja, viu, gente? É com a Bíblia. E a Bíblia diz coisas que você está precisando melhorar nisso aqui. Só falta as letras voarem na cara da gente, pularem na cara da gente. Olha, isso aqui você precisa fazer. A gente torce o bico, a gente fica meio chateado, às vezes, né? Não, mas isso, veja bem, não é assim. Eu não posso, a minha rotina não dá, e assim, e assado, e a gente pode não gostar, mas muito melhor é fazer. E quem salvou toda a situação de Naamã foram os empregados dele, com a pergunta básica, que assim, qualquer criança entenderia. Você faria qualquer coisa, então, se ele pedisse outra coisa, uma coisa mais difícil, você faria? Naamã, faria. Por que não vai lá e toma o banho? Toma logo esse diacho desse banho, e a gente vê se, vai que esse homem, vai que seja verdade, vai que acontece. Aqueles homens, hoje, quem faz o papel desses homens é o Espírito Santo. Enquanto nós estamos aqui lendo a palavra, ele está falando no seu coração. Eu não sou profeta, diferentemente de Eliseu, mas eu sei que ele está falando no seu coração. E você sabe muito bem o que é que você precisa arrumar. Você sabe muito bem as brechas que você precisa parar dentro do seu lar. As desculpas que você tem que parar. As coisas que você precisa ensinar aos seus pequenos. Os exemplos que você, além das palavras, você precisa mostrar dentro de casa. Gente, isso é um desafio enorme, mas você sabe. O Espírito Santo está fazendo a mesma pergunta para você que aqueles homens fizeram na Naamã. Se fosse uma coisa mais difícil, você faria? Se precisasse tirar o seu rim para dar para o seu filho, você daria? Eu tenho certeza que você ia dizer que sim, é claro. Uma vez, em um sermão como esse, em outra igreja, eu falei assim, você estaria disposto a dar os seus 2 pulmões para o seu filho se ele precisasse? Teve uma irmã que estava sentada assim na frente e disse assim, eu daria até 3 se eu tivesse. Mãe é assim, pai é assim, faz qualquer coisa para os seus filhos. Mas será que realmente você está disposto a fazer qualquer coisa? Para você pensar. Foi essa a pergunta que aqueles homens fizeram a Naamã. Naamã, se fosse todo o seu dinheiro, se fosse toda a sua fama, se fosse tudo, para ficar bom, para sair limpo. Às vezes nós podemos dispensar tudo, até um órgão do nosso corpo, por um filho. Mas nas coisas básicas, que são as mais importantes, nós negamos e falhamos. O Espírito Santo, do mesmo jeito que aqueles homens falaram com Naamã, usados pelo Espírito Santo, eu tenho certeza, ele fala comigo, com você. E você sabe muito bem, você e o Espírito Santo sabem muito bem o que é que precisa se fazer. Aquele homem então, mesmo de bicudo, deu 6 mergulhos e não aconteceu nada. Porque as coisas não acontecem do jeito que você quer, as coisas acontecem do jeito que Ele quer. E se você não aprender isso enquanto for grande, como você vai ensinar ao seu filho que naquele dia exato que você está indo para um supermercado e ele quer um doce diferente, o dinheiro não dá, ou por algum motivo você não vai comprar, não é bom para ele, e você vai dizer, hoje não. Como você quer que seu filho entenda
que tem dia que sim e tem dia de não. Se muitas vezes, quando nós pedimos as coisas a Deus, Ele não nos dá da maneira que a gente quer, a gente fica de bico, a gente não quer vir à igreja. Se a gente tem alguma responsabilidade, a gente não quer fazer mais, porque a gente fica com raiva, porque Deus não deu o pirulito que você pediu. Mas você quer que seu filho vá ao supermercado com você, e quando ele pedir o pirulito, você diga não, e ele diz, muito bem, minha mãe, eu não quero também não. Esse é o filho dos sonhos. Mas será que nós temos sido o filho dos sonhos para Deus? As coisas não são do jeito que nós queremos. 6 mergulhos e nada. No 7º mergulho, naquele mergulho que ele diz assim, eu vou, já molhei 6 vezes, eu vou molhar a 7ª. Mas talvez no coração de Naamã ele nem esperava. O homem sai com a pele de bebê, tipo a minha. Deus não curou a doença de Naamã só. Deus rejuvenesceu Naamã. Você imagine esse homem com 100 anos, como é que ele estava? Se ele ficou até 100 anos. Imagine lá, se esse homem ficou com 100 anos, o cara com a pele de bebê. Então ele com 100, estava lá os jovens de 30 para 40 anos, e ele lá parecendo que estava com 17 ainda. Deus, ele não está só disposto a tirar a lepra da sua família, ele está disposto a restaurar, fazer novo, se você quiser. Mesmo que você vá com um bico, mesmo que você vá insatisfeito, porque as coisas não saíram segundo o seu fantástico mundo, mas ele está disposto a fazer isso. Muitas vezes nós descontamos as nossas frustrações em Deus. Já percebeu? Que quando nós não recebemos uma bênção, é tão fácil a gente dizer que não vem para a igreja, mas ninguém diz que vai faltar o trabalho. Você viu o desespero da outra aqui, não foi? Vai voltar para casa. Nós, reunião. Vamos resolver os problemas das faltas. Questão, só ela faltou, ou seja, era o problema com ela. Desespero. Se tivesse um avião, um helicóptero, ela vinha de helicóptero. Gente, e às vezes a gente fica com o bico, acontece uma coisa, a gente não vem para a igreja. É que bonitinho, né? Eu nunca vi ninguém dizer, olha, hoje eu não estou afim, não vou trabalhar. Não, mas hoje eu estou com raiva, eu não venho à igreja. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, para Deus ele ver como ele precisa de mim, e ele se humilhe, faça o que eu quero. Gente, não é assim. Você nunca vai conseguir. Até o diabo pode até dar o que você quer, mas na mão de Deus, nesse jeito, nessas trocas, você trocar alguma coisa, eu trocar alguma coisa com Deus, não. Quando a gente fica de bico e fica frustrado com alguma coisa que acontece, alguma coisa que a gente queria, alguma coisa que a gente queria progredir na nossa família, que a gente queria ser, queria fazer, a gente deve trabalhar, vai ter que trabalhar do mesmo jeito, com bico ou sem bico. Mas também não esqueça as coisas de Deus, não desconte, como se estivesse descontando em Deus, vou descontar em Deus, vou descontar na igreja, vou descontar no pastor, nos anciãos, não quero mais nada, porque Deus ele não faz o que é, como se fosse um menino birrento, tal qual o filho que você não quer que ele seja assim. Naamã mesmo de bico ele foi, então, como a gente não pode mandar no seu bico, venha bicudo para a igreja, traga seu filho bicudo, você já sabe como é que ele vai se comportar, você sabe quantas vezes você vai ter que falar. Traga, venha bicudo, venha, e eu tenho certeza, que se os irmãos que estão ao seu lado, estiverem também no mesmo espírito que você, o Espírito Santo, eles vão entender, olha, hoje as coisas para o irmão não estão legais, então você chega, dá um abraço, conversa, e eu tenho certeza que a palavra que é dita, um louvor, o fato de conversar com alguém, encontrar alguém, receber um abraço, nós temos os momentos de confraternização aqui, você sabe que tem gente que só recebe abraço aqui, passa uma semana toda sem receber um abraço, sem dar um abraço a ninguém. É aqui o momento. Então, mesmo com um bico do tamanho do mundo, venha com o seu bico e Deus ele vai cortando aqui. Ele pega uma tesourona e ele vai aparando o bico. Você sai daqui com a boca perfeita. Mas em casa o bico vai piorar. Ele foi. Ficou com a pele nova. Voltou para o rei. Quando ele voltou para Eliseu. Quando ele volta para Eliseu, ele disse assim: trouxe os presentes,
Porque mesmo quando as coisas boas acontecem na nossa vida, Deus ele dá as coisas, a gente quer resolver com o nosso bolso, muitas vezes. Olha, está aqui, olha, eu trouxe dinheiro, eu trouxe roupas, ouro, tudo aqui para você, porque você foi o único que fez algo para mim que ninguém nunca fez. E eu vou dizer uma coisa para você, o único que vai fazer algo na sua vida, na sua família, que ninguém nunca fez é Deus. Não tem outro lugar, não vai achar, você pode até procurar, mas você não vai achar alguém que faça algo que ninguém fez, que não seja Deus. Só que às vezes nós queremos consertar e queremos pagar pelo que Deus fez. Olha, Senhor, está aqui. Não. Eliseu, está vendo essa carroça aqui? Isso tudo é seu. Eliseu olha para eles e diz o seguinte: não foi eu que fiz, eu não fiz nada, quem fez foi Deus. Eu não quero nada. Muito obrigado, mas eu não quero nada. O homem ficou sem entender. Porque nós muitas vezes nós sabemos que nada vem de graça. Não tem um ditado que diz isso? Nada é de graça? Nada é de graça? Como assim? Eu vim aqui, ele mandou tomar banho, eu fiquei bom, e ele não quer presente. Ele mesmo sem entender, ele fez um pedido especial a Eliseu: Senhor, eu queria lhe pedir um favor então, já que você não aceitou os presentes. Eu posso levar um pouco da terra daqui de Jerusalém, de Israel? Eu quero levar essa terra para a minha casa. E essa terra eu vou colocar no lugar mais importante da minha casa. E eu vou construir um altar. Porque a partir de hoje eu só adoro ao Deus de Israel. Pedido inusitado, né? Para Naamã a terra não era um amuleto. Não é que ele só poderia fazer aquele altar se fosse com a terra de Israel. Mas sabe como é o nome disso? Gratidão. Posso levar? Você leva, se quiser levar, leva a terra toda, pode levar. Aquele homem volta para casa. Ele vai para Israel sem Deus e com o seu atestado de óbito impresso pela metade. Sabe a impressora? Quando o papai sai da impressora, vai saindo devagarzinho assim, né? Bem assim estava o atestado de óbito de Naamã. Ele já estava para sair. A morte era certa, porque não tinha cura. O homem chega assim, morrendo. Ele sai com pele de bebê, sarado, novinho em folha e grato. E agora ele tinha um Deus. O Deus dele não era mais o rei. O Deus dele não era os deuses mais dos sírios. O Deus dele foi o Deus de Israel, que fez aquilo por ele. Se você buscar o Senhor, e mesmo com um bicão, obedecer a sua palavra, você vai sair grato do mesmo jeito que Naamã saiu. Você vai entender que as bênçãos de Deus não se compram e nem se recompensam com o que nós temos. As bênçãos de Deus são recompensadas com a sua vida e com a minha vida. Quando eu ajudo alguém, quando eu ajudo a família de alguém, quando eu vou visitar alguém, quando eu venho para a igreja mesmo sem querer, eu não estou com tanta vontade, está muito sol, ou está muita chuva, ou está muito frio, ou está muito calor, mas eu venho porque eu tenho os meus filhos, eles gostam de estar aqui na igreja, eles precisam entender também quem é Jesus. Eu venho com o meu coração aberto, mesmo sem no começo não querer tanto, mas eu venho assim: olha, eu não queria vir, você sabe que eu não queria estar aqui, mas fala comigo. E aí você sai muitas vezes arrependido por ter pensado de não ir. Sim ou não? Já aconteceu com você? Você planejou durante o dia que não ia. Não, hoje eu não vou à igreja. No final você vem. E quando você volta para casa, você volta assim: eu não vim, olha que eu ia perder. Não é assim? Já aconteceu com você? Eu tenho certeza que já aconteceu com você, que já aconteceu comigo e com minha família também. Se você buscar o Senhor, como Naamã buscou, você vai achar a resposta. Se a sua família, e você como representante, cabeça de famílias, se você levar a sua família a Deus e buscar a Deus em família e auxiliar a sua família a fazer o mesmo, como Naamã fez, você terá respostas favoráveis do mesmo jeito de Naamã. Naamã não acreditava em Deus, Naamã acreditava em outros deuses. Nós não somos piores que ele. Não somos. Naamã não tinha base bíblica nenhuma, viu, gente? Ele não sabia nada de Bíblia. Se falasse Moisés, ele não sabia quem era. Não sabia nada. Bíblia? De jeito nenhum. Sabe quem foi a Bíblia dele? O profeta. Que mandou ele: olha, você quer ser curado?
Você acredita nesse Deus? Você acredita que Ele pode fazer alguma coisa? Pois bem, Ele mandou você tomar banho. Às vezes missões e pedidos que parecem ser do outro mundo que Deus nos pede, tão simples. Mas como é difícil muitas vezes a gente fazer. Já percebeu como é difícil fazer o simples? É ou não é? Às vezes a gente se dedica tanto para as coisas difíceis, para a gente conseguir as coisas que são difíceis, e às vezes a gente se engancha no que é simples. No que Deus pede para você, simples. Olha, é isso aqui que você vai ter que fazer. Olha, vai lá e toma seu banho. Como a gente se engancha, como a gente tenta colocar desculpas. Mas como nós somos abençoados, quando nós abrimos o coração ao Espírito Santo, do mesmo jeito que, usados pelo Espírito Santo, Naamã abriu o coração para a frase que os seus servos falaram. Se fosse uma coisa mais difícil, Naamã, você faria? E aí eu pergunto a você de novo. Se fosse uma coisa difícil pela sua família, você faria? Quão disposto você está hoje a fazer algo pela sua família, que salve a sua família, que dependa de você? Pois bem, a palavra de Deus está falando para você agora, que antes de você estar disposto a fazer coisas enormes, coisas grandiosas aos olhos humanos, o que nós precisamos fazer é algo que muitas vezes só você e Deus sabe e vê, que é a entrega a Ele. Nós não fazemos a entrega a Deus em palcos. Não são nas ruas ou nas redes sociais que nós entregamos a nossa família a Deus. São nas nossas casas e nos nossos quartos. Na intimidade do nosso lar é que nós entregamos a nossa vida a Deus. Tenho certeza que você nunca viu no Instagram alguém dizendo assim: olha, agora ao vivo, fulano e tal vai entregar a sua família a Deus. Não, a gente vê de tudo lá, mas isso você não vai encontrar. Coisas assim são feitas na intimidade. E por isso que nesse fim de semana dedicado à família, nós tivemos aqui ontem o pastor, você teve a oportunidade, quem esteve aqui ontem foi uma bênção de estar em um momento ali descontraído com os membros da sua família e entre famílias. Hoje aqui na igreja também, amanhã nós teremos alguma série de visitas a famílias, para que você lembre que essas decisões são tomadas na intimidade do lar. É lá que você e sua família têm que sentar e decidir. É lá que a sua família e você devem se entregar. E é aqui que tudo isso vai florescer. Você decide lá. E as consequências e as bênçãos dessa entrega são sentidas aqui. São sentidas na sociedade. Nós vamos ter uma música especial agora. Eu peço que, enquanto a música é cantada, você possa pedir a Deus para que Ele entregue a sua vida, você entregue a Ele a sua e a vida da sua família nas mãos dEle. E depois nós vamos orar. Senhor, cansado estou de tentar vencer por minhas próprias forças. Caio e me levanto ainda mais fraco, quando às vezes eu me sinto um vencedor. Mas que vitória é esta minha? Tropeço nos mesmos erros, quanto mais prometo que não vou cair. E em meio ao meu tormento, olho para a cruz e vejo que Cristo ali tornou-se frágil para ser vencedor. Quero aprender a amar, quero confiar em Ti e saber que eu não preciso mais lutar. Quero aprender a amar,
ter Cristo junto a mim e sentir a paz em depender de ti. E se sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprendendo a amar. Um dia ouvi que eu deveria vencer, e ao tentar lutar, sentir desilusão, pois não me sentia feliz. Lutava e prometia mudar. Me frustrava ao ver que eu caía mais ainda. E então eu compreendi que meio confuso eu lutava contra um mal que só a cruz já derrotou. Pois basta confiar, te aceitar, segurar tua mão e não deixá-la por um segundo sequer. Quero aprender a amar, quero confiar em ti e saber que eu não preciso mais lutar. Quero aprender a amar, ter Cristo junto a mim e sentir a paz em depender de ti. E se sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprendendo a amar. Quero aprender a amar, quero confiar em ti e saber que eu não preciso mais lutar. Quero aprender a amar, quero confiar em ti e sentir a paz em depender de ti. E se sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprendendo a amar. Pois contigo vou aprendendo a amar. Amém. Está disposto você a ouvir a voz do Espírito Santo, seguir as suas orientações para ajudar a sua família nessa caminhada rumo ao céu? Eu peço que você fique perto da sua família. Se você tiver algum membro da sua família que está aqui na igreja, mas ele não está perto de você, junta dele aí e nós vamos fazer uma oração. Isso. Fica pertinho da sua família. Isso. Nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus que nos ajude nesse momento. Antes de nós orarmos, como essa é o último momento desse final de semana da família, aqui na igreja, nós também queremos agradecer a todos aqueles que, direta e indiretamente, com sua presença e muitos aqui, no apoio a toda a programação, estiveram, né, Laís? A gente não vai citar nomes para não cometer injustiças, mas você que estava aqui, tem pessoas até que não estão aqui mais, vocês sabem quantos vocês foram importantes para que tudo isso acontecesse. Nós vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui diante do Senhor com as nossas famílias, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Assim como o pequeno Gael ouviu a Sua voz, nós queremos ouvir também. Nós queremos
ser usados verdadeiramente pelo Senhor, juntamente com as nossas famílias. Então nos dê a coragem para fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar a nossa família na caminhada até os céus. O que precisar ser deixado para trás, que nós possamos deixar. As lepras e as imperfeições que estão em nossa casa, que podemos sanar com elas, que nós possamos fazê-lo. As decisões que precisam ser tomadas, seja sobre horário, seja sobre rotina, seja como sobre as coisas acontecem dentro da nossa casa, que essas reuniões e essas conversas, elas sejam feitas. E nós temos certeza que elas serão feitas debaixo da tua bênção. E assim como Naamã, que foi restaurado da sua doença e teve a sua pele como a de um bebê, o Senhor tem a capacidade de restaurar nossas famílias, restaurar as feridas que por acaso existem, pelo teu poder. E é por isso que nós estamos aqui. Nos usa, ó Pai. Nós somos pais e mães. Nos usa para criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Que Ele seja a nossa motivação, para termos uma das nossas motivações, para sermos exemplo na nossa casa de cristãos verdadeiros. Que Ele seja a nossa motivação também, nos ajude também a nos motivar a estarmos aqui na sua casa de oração. Que nós possamos ser exemplos também para eles, no tocante a servir ao Senhor, lá fora e aqui dentro. A sermos cristãos úteis à tua causa, e úteis também a estender a mão, fazendo o papel do Senhor para as pessoas que ainda não te conhecem. Que nós possamos ser os professores aqui na terra de todas essas coisas aos nossos pequenos, para que quando o Senhor volte, e nós sabemos que isso está breve, a gente vê todos os lados como isso está breve, ó Pai, como o teu retorno está breve, que possamos estarmos todos juntos, olhando para o céu e dizendo: esse é o Deus a quem aguardávamos, Ele nos salvará. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, e em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e um feliz sábado. Você ainda está na presença de Deus. Reverência. A saída será ordenada pelos diáconos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agradece sua presença. Tenham todos um ótimo e feliz sábado.